Lucas olhou pela janela de seu apartamento no centro da cidade. O concreto e o vidro refletiam as luzes das ruas abaixo. A cidade, viva e impiedosa, parecia um organismo alienígena, indiferente à fragilidade dos que habitavam nela. Ele sentia-se pequeno, esmagado pela rotina interminável, pelas cobranças do trabalho, pelas expectativas da sociedade e, mais ainda, pelo peso das dúvidas que habitavam sua mente. Sua vida estava à deriva, sem propósito, sem direção. Aos 30 anos, Lucas já não acreditava que seus sonhos de juventude poderiam se realizar. Ele havia tentado construir uma carreira sólida, fazer amigos, se entrosar. Mas a cada passo que dava, a cada esforço, sentia-se mais distante do que realmente importava. Não sabia o que queria, mas sabia que não queria mais viver dessa maneira. O caos do mundo ao seu redor parecia refletir o caos dentro dele. A pandemia havia deixado sua marca. Muitos de seus amigos, antes cheios de vida e planos, agora estavam perdidos em uma rotina de ansiedade e desesperança. A cidade, que antes parecia um palco de possibilidades, agora parecia uma prisão. Foi numa noite chuvosa, enquanto estava no sofá de seu apartamento vazio, que ele ouviu pela primeira vez uma voz. Não era alta, nem invasiva, mas sussurrava algo que ele nunca tinha considerado. A fé move montanhas, mas só quando é verdadeira. A voz parecia vir de algum lugar dentro dele, mas ele não sabia dizer de onde. Era algo que, de algum modo, tinha ficado preso em seu coração, esperando para ser liberado. Na manhã seguinte, Lucas foi ao café onde costumava passar as manhãs. Ele precisava de algo para fazer o tempo passar, para escapar de sua própria mente. Foi lá que conheceu Mariana. Ela estava sentada sozinha, lendo um livro de capa preta, imersa nas palavras, enquanto as pessoas ao seu redor passavam apressadas, sem notar a profundidade que ela transmitia. O olhar de Mariana cruzou o de Lucas, mas não havia nada de comum em seu sorriso. Era um sorriso sereno, tranquilo, como se ela tivesse visto algo além da superfície das coisas. Ela o convidou para se sentar e, antes que ele soubesse o que estava acontecendo, começaram a conversar. Não era uma conversa normal. Algo a mais estava em jogo. Mariana não falou diretamente sobre fé, mas algo em suas palavras e em seu comportamento tocou Lucas. Ela falava de maneira tranquila sobre os desafios da vida, sobre como o mundo podia ser sombrio, mas também havia beleza em cada movimento, cada escolha. Ela lhe falou de como a fé, para ela, não era um conceito abstrato, mas algo que se vivia no dia a dia, algo que se praticava em cada passo. Não é a ausência de caos que traz paz, ela disse, olhando para o céu cinza pela janela. É aprender a ter paz no caos. Os dias seguintes foram confusos para Lucas. Ele se pegava pensando constantemente em Mariana e nas palavras que ela havia dito. Algo despertava dentro dele, mas ele não conseguia identificar o que exatamente. Ele estava perdido em um mar de perguntas sem respostas. O trabalho, as expectativas sociais, as responsabilidades que pareciam crescer a cada dia. Tudo o pressionava. Cada decisão se tornava uma carga pesada. Ele começou a questionar o propósito de sua vida, o sentido de continuar. Era como se estivesse afundando lentamente em um abismo emocional e mental. Foi então que, numa noite sem sono, ele sentiu o peso da solidão. A chuva caía pesadamente lá fora e ele sentiu que não podia continuar mais sozinho com seus próprios pensamentos. O desespero tomou conta dele e ele sabia que precisava de algo mais, algo que transcendesse a lógica e a razão, algo que lhe trouxesse esperança.
Ele se lembrou da voz que ouvira na noite anterior e, pela primeira vez, decidiu fazer algo diferente: orar. Não sabia como, mas sentiu que precisava tentar. Não sabia nem a quem estava orando, mas as palavras saíram sem filtros, sem barreiras. Era uma oração por paz, por propósito, por uma direção. Ele pediu para sentir a presença de algo maior. E então, algo aconteceu. Não foi um milagre instantâneo, mas algo dentro dele mudou. Uma sensação de calor, de luz, começou a invadir seu coração. Ele não entendia, mas podia sentir que algo se movia dentro dele, algo que o fazia ver as coisas de uma maneira diferente. A mudança em Lucas não foi imediata, mas os sinais estavam lá. Ele começou a agir de maneira diferente. As pequenas coisas que antes o incomodavam começaram a perder seu peso. Ele não tinha todas as respostas, mas de alguma forma sentia que estava sendo guiado. Ele começou a entender que a fé não significava ter todas as respostas, mas confiar em algo maior do que sua própria compreensão. Mariana, que havia se tornado uma amiga próxima, estava lá para ajudá-lo. Ela nunca o forçou a acreditar em nada, mas sempre estava disposta a compartilhar sua visão do mundo. Ela lhe falou sobre a fé como algo ativo, algo que precisava ser cultivado a cada dia. Era um trabalho constante, uma jornada sem fim. Você não precisa ter todas as respostas, ela disse. Você só precisa dar o primeiro passo, e a luz vai se acender à medida que você caminha. Lucas começou a experimentar essa fé. Ele começou a ser mais paciente consigo mesmo, a entender que as dificuldades eram parte de um processo maior. Ele se viu envolvido em projetos que antes achava impossíveis e, lentamente, começou a perceber que seu trabalho tinha significado, que suas escolhas podiam fazer a diferença. Mas, como na jornada de qualquer herói, o caos não estava longe. A cidade, com seu ritmo implacável, não mudou. As dificuldades financeiras e emocionais de Lucas não desapareceram magicamente. A luta diária com suas próprias limitações ainda era real. Foi quando ele perdeu o emprego que acreditava ser sua última âncora de estabilidade. O desespero voltou, mas desta vez, algo dentro dele estava diferente. Ele não estava mais sozinho no caos. Ele tinha uma fé, ainda frágil, mas presente. Ele começou a ver o caos de maneira diferente. Ele não o via mais como um inimigo a ser vencido, mas como um campo de treino. Cada dificuldade era uma oportunidade de crescimento. Cada tropeço, uma chance de se levantar mais forte. Ele descobriu que a fé não estava em evitar o caos, mas em encontrar paz ao meio dele. O caminho de Lucas não foi fácil, mas com o tempo ele começou a colher os frutos de sua jornada. Ele encontrou um novo propósito, um novo caminho. Ele se lançou em projetos criativos, começou a ajudar outras pessoas que estavam passando pelo mesmo caos que ele havia enfrentado. Ele encontrou uma comunidade de fé, onde as pessoas estavam dispostas a caminhar juntas, mesmo sem todas as respostas. Ele começou a entender que a verdadeira fé não é sobre ter uma vida sem dificuldades, mas sobre confiar em algo maior, sobre ter a coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho parece sombrio. Ele aprendeu que, ao ter fé, não importava o tamanho do caos ao redor, porque ele tinha a certeza de que estava sendo guiado passo a passo. Lucas não sabia como sua jornada acabaria, mas sabia que não era o fim. Ele estava mais forte, mais seguro de quem era e do que queria para sua vida. A fé que ele havia encontrado não era algo para ser guardado, mas para ser compartilhado, para ser vivido todos os dias. O caos nunca desapareceu, mas agora ele sabia como enfrentá-lo. Ele entendeu que a verdadeira força não estava em tentar controlar o mundo, mas em confiar no propósito que Deus tinha para a sua vida.
Ele olhou novamente pela janela de seu apartamento, agora com uma sensação de paz interior. O caos lá fora ainda existia, mas agora ele sabia que poderia caminhar por ele, com fé, coragem e a certeza de que no fim tudo se encaixaria. A jornada de Lucas estava apenas começando. As tardes no terraço da casa de Mariana começaram a se tornar o novo altar da vida de Lucas. Ele, agora mais sóbrio e atento à realidade espiritual, mergulhava nos evangelhos com sede. Mariana, paciente e inspirada, conduzia os estudos bíblicos como uma guia experiente, mas humilde. Ela sabia o que era ser quebrada e restaurada. Sabia reconhecer nos olhos de Lucas as marcas de quem foi alcançado pela graça. Juntos, oravam, liam, jejuavam e falavam sobre a vida. Mariana ajudava Lucas a compreender as parábolas, os contextos históricos, as camadas espirituais das cartas apostólicas. Cada capítulo lido era como uma luz se acendendo dentro dele. A Bíblia deixou de ser um livro distante para se tornar uma carta de amor endereçada ao seu espírito sedento. Conforme o tempo passava, os encontros se tornaram mais do que apenas estudos. Havia algo santo surgindo entre eles. Um amor que não tinha pressa, que não nascia da carne, mas do espírito. Lucas sentia em Mariana um tipo de ternura que nunca havia experimentado. Não era paixão desgovernada, era paz. O tipo de paz que só Deus pode dar. Os passeios mudaram de bares para parques. Os jantares eram mais sobre oração do que sobre consumo. A conexão crescia e os dois compreendiam que estavam sendo conduzidos por algo maior. Em um momento de adoração, Lucas entendeu: conhecer Mariana era obra direta da mão de Deus. Ela havia sido enviada como resposta de oração. Com o coração transbordando gratidão, Lucas decidiu se batizar. Já não era mais o mesmo. Seu passado não o definia. Era uma nova criatura, e seu batismo foi o marco dessa nova identidade. Mariana esteve ao seu lado, sorrindo, segurando sua mão quando ele saiu das águas. Semanas depois, sob um céu estrelado e um violão ao fundo, Lucas se ajoelhou e pediu Mariana em noivado. Não com pompas, mas com verdade. Ela disse sim, com lágrimas nos olhos. Sentiram o chamado para deixar a cidade grande. O barulho, a correria, o caos já não combinavam mais com o novo estilo de vida que estavam construindo. Foram para uma cidade do interior, onde a natureza ainda cantava os louvores da criação. Lá, Lucas conseguiu um emprego em uma ONG que cuidava de dependentes químicos e pessoas em situação de rua. Usava sua própria história como ferramenta de cura. Falava com propriedade. Sabia o que era estar no fundo do poço e ser levantado por um braço invisível e amoroso. O casamento foi simples, mas cheio da presença de Deus. Um ajuntamento de poucos, mas de corações verdadeiros. Não havia ostentação, mas cada palavra, cada oração, cada sorriso, tudo parecia fazer parte de uma pintura celestial. Unidos pelo amor e pela fé, começaram seu ministério juntos. Mariana e Lucas fundaram um centro de discipulado local, recebendo jovens em crise, ex-dependentes, pessoas quebradas pela vida. A casa deles se tornou abrigo, escola e altar. Lucas já não era mais o mesmo. Os olhos tinham o brilho de quem viu a luz verdadeira. Sua fala era mansa, seu andar tranquilo. Tornou-se alguém que escutava mais do que falava, que agia mais do que prometia, que amava com atitudes. Seu coração era morada da gratidão. Havia dificuldades ainda. Claro, a vida longe do caos não era perfeita. Mas agora ele enfrentava tudo com outra postura. Sabia em quem cria. E toda vez que o medo ou a dúvida apareciam, ele se lembrava daquele momento, naquele quarto escuro, quando orou de verdade pela primeira vez e sentiu tudo mudar. Aquele dia foi o divisor de águas, não porque o mundo mudou,
mas porque Lucas mudou. E essa mudança fez tudo ao redor começar a se alinhar. Ele entendeu, enfim, o que é ter fé em meio ao caos. Não é ausência de guerra, é ter paz mesmo dentro dela. É caminhar sabendo que, ainda que tudo desmorone, a rocha permanece firme. Lucas e Mariana continuaram firmes. Não se tornaram famosos. Não tinham milhares de seguidores, mas tocavam vidas todos os dias, um por um, como Jesus fazia, com olhos nos olhos, com amor real. A missão deles não era aparecer, era servir. E assim, entre devocionais, orações, sorrisos e também lágrimas, eles viveram. Como luzes num mundo escuro, como sinais de que ainda há esperança para quem acredita. E que sim, é possível ter fé mesmo quando tudo parece caos. Porque a fé verdadeira não se explica, se vive.